Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de Saúde e Bem-Estar. No programa Lagoa da Terra de hoje, Reviva Plenamente, vamos falar sobre alimentação. Você já ouviu falar da dieta funcional e ayurvédica, que promete equilibrar nosso corpo e mente? Sobre esse assunto, vamos conversar com a nutricionista Luciane Crozara, autora do livro Alimento, Movimento e Alma. Luciane, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Luciane, como é que a gente pode ter leveza e sentir o próprio corpo fazendo as refeições? Então, o que a gente tem que... A primeira coisa é a gente saber qual que é a nossa necessidade individual. Assim, a gente vai nutrir o corpo e ter a leveza que a gente espera. E como que a gente vai saber qual que é a nossa necessidade? O que que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar o que a gente sente quando a gente come, qual que é a qualidade e a quantidade da comida que a gente está ingerindo, como que está nosso sistema, quais são as nossas necessidades ali naquele momento. O que é a minha necessidade quando jovem não é a mesma necessidade quando eu sou idoso. Não é a mesma necessidade quando está frio ou quando está calor. Ou quando você está cansado ou quando você está disposto, ou quando você faz atividade física ou não. Então, o mais importante para a gente nutrir o corpo e sentir essa leveza que você está falando é a gente entender todos esses sistemas que estão influenciando aí na nossa saúde. Porque dependendo do que come, a gente até sente a barriga estufar, né? Às vezes algumas reações alérgicas no corpo e a gente não entende, não sabe de onde está vindo isso, que pode estar vindo da própria alimentação. Sim, e às vezes o que é considerado saudável para uma pessoa pode causar esses sintomas em outra. Por isso a escuta do corpo é tão importante, né? Você entender qual que é, o que seu corpo demanda e qual que é a necessidade dele, que é diferente de uma pessoa para outra. Até na hora da gente falar de dietas, né? Tem dietas que falam para a gente comer de 3 em 3 horas. Então, eu não estou com fome, mas tem que comer de 3 em 3 horas. Até isso pode sobrecarregar, por exemplo, nossos órgãos? Totalmente. Então, hoje, dentro da nutrição funcional e da própria Ayurveda, a Ayurveda assim, reforça muito isso, que a gente só deve se alimentar quando a outra refeição já foi processada. Então, se você não sente fome, você não deve se alimentar de novo. E aí tem que entender por que é que você não está sentindo fome, né? Porque existe um processo aí, você tem algumas horas que você normalmente vai fazer digestão e que vai variar de pessoa para pessoa. Mas imagina, tem pessoas que almoçam e são 8 horas da noite, ela não sente fome ainda. Então ela não deve comer? Deve, aí sim ela deve comer. Mas ela tem que prestar atenção, por que ela não está com fome? E essa digestão não está sendo feita, né? Então isso é uma coisa muito, muito importante, que depois a gente pode até aprofundar. Então essa questão de alimentar de 3 em 3 horas já caiu por terra. Tem gente que tem fome de 3 em 3 horas, aí sim tem que comer o alimento que é propício ali, que é adequado ali para as suas necessidades. E sobrecarrega, então respondendo a sua pergunta, sim, libera muitas toxinas quando você come sem estar com fome, quando você come de 3 em 3 horas sem precisar, você sobrecarrega seu corpo. E ele deixa de fazer outras atividades, principalmente à noite, Letícia. À noite a gente precisa comer uma refeição bem leve, porque é à noite que nosso corpo detoxifica, é à noite que ele elimina as toxinas. E é à noite também que ele anaboliza músculo do exercício que você fez. Então, se ele fica ali preocupado em fazer a digestão à noite, ele não faz esses processos que são tão importantes e ainda prejudica a qualidade do seu sono. Você até dorme, mas não é uma qualidade de sono adequada. Então é o digerir mal, que é tão ruim quanto comer mal. Sim, o digerir, tanto na nutrição quanto na Ayurveda, é a palavra-chave. Porque a gente escuta muito assim, a gente é o que a gente come. Mas a gente não é só o que a gente come, a gente é o que a gente consegue digerir. A gente é também o que a gente consegue eliminar. E a gente é também o que a gente consegue usar pela célula. Então, olha como esse processo é muito mais complicado que isso, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque a digestão é o ponto principal, tanto da nutrição funcional quanto da Ayurveda. Se você não tem uma digestão boa na Ayurveda, já é a sementinha para a doença estar se instalando.
Então, isso é fundamental para você ter saúde. Então vamos falar um pouquinho aí da Ayurvédica, porque é uma filosofia, né? Muitas pessoas não conhecem, mas isso aí já é uma filosofia, já tem ensinamentos, é uma ciência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente entrar na alimentação. Vamos. A Ayurveda, ela é uma ciência de cura, um sistema de cura indiano, usado há milhares de anos e que tem aí uma atualidade, uma eficácia grande para estar resolvendo os problemas de corpo, de mente também. Então, ele é um conjunto de sabedoria, de conhecimentos. Ayur quer dizer vida e Veda, sabedoria, ciência. Hoje, pra você ter uma ideia, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e está no sistema SUS. Então, é um conjunto de rituais, de conhecimentos que você pode fazer para equilibrar aí seu corpo e sua mente. E aí várias coisas são avaliadas. Por exemplo, a gente pode avaliar o biotipo físico. Então, a Ayurveda classifica você pelo seu biotipo, que é determinado na hora que você nasce, que são os doshas, que ele fala, Pitta, Vata, Kapha. A gente tem que avaliar os desequilíbrios. Então, como você está hoje? Então, assim, o que você precisa hoje para o seu dia? Ou nesse momento da sua vida? E a gente tem que avaliar o fogo digestivo, né, que eles chamam de Agni, que é essa digestão, que é a coisa mais importante para a Ayurveda. E junto com isso, avaliar suas emoções. Porque às vezes a gente faz tudo certinho, alimentação ótima, atividade física, mas vive naquele negativismo emocional que produz um monte de toxina também. E isso também sobrecarrega o corpo. A gente tem que avaliar seu estilo de vida, o ambiente que você está, que você trabalha, que você dorme, que você vive. E aí sim a gente consegue fazer um conjunto de alimentação e de rituais que são adequados para você. Isso tem a ver com tempero também? Sabor, amargo, doce? Tem. A alimentação Ayurveda, ela traz muito conceito para uma alimentação ser equilibrada, para um plano alimentar ser equilibrado, ele tem que ter os 5 sabores. Picante, azedo, doce, salgado e astringente. Não, tem mais um. Esses são 6 sabores. Picante, azedo, amargo e o amargo. E aí uma coisa que a Ayurveda usa muito, que é interessante, são as masalas, que são conjuntos de especiarias que você pode jogar no seu alimento. Então, por exemplo, posso dar uma receitinha aqui rápida. Você mistura 1 colher de sopa de açafrão em pó, 1 colher de sopa de gengibre em pó, 1 colher de sopa de páprica, se você gostar, ou de cominho. Você pode colocar sementinha de mostarda, sementinha de coentro, mistura tudo isso aí e na hora de cozinhar, joga na panela, vai refogar o arroz com isso, vai refogar o feijão com isso. Isso ajuda muito a aumentar esse poder de digestão. Não precisa do sal. Às vezes nem precisa do sal. Às vezes nem precisa e pode diminuir dos outros temperos, né? Luciene, e sobre essa dieta ayurvédica, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas isso custa caro. Você mesmo falou do SUS que ele está adotando, mas tem gente que ainda acha que isso custa muito caro. O que é caro? Porque às vezes economiza tanto na farmácia. Isso. Então, quando a gente fala de uma alimentação saudável, tanto na perspectiva da Ayurveda quanto da nutrição funcional, a gente está falando de comida de verdade. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando de arroz, feijão, frutas, verduras, carnes, derivados de leite, leite para quem pode, é isso. E um jeito de preparar que não use muito óleo, muita fritura e as especiarias, as ervas. Então, isso é uma alimentação saudável que você vai fazer no supermercado, você vai fazer na feira. E você vai comprar produtos da estação para que eles sejam mais baratos. E quando você tem uma alimentação saudável, de comida de verdade, você está prevenindo doenças. E se você está prevenindo doenças, isso quer dizer que você vai usar menos medicamentos. Eu tenho um paciente que uma vez até me trouxe essa questão de falar assim, não, essa coisa de comida saudável é cara, porque a gente tem que tirar da cabeça que a comida saudável é um alimento que está na moda. Não vou comer quinoa, não vou comer chia, não é isso. E aí, eu fiz as contas com ele, esse paciente tomava ali uns 5 medicamentos. Medicamento para baixar a glicemia, para baixar o colesterol, para baixar o triglicérides. Aí eu fiz as contas quanto que essa pessoa gastava por mês de farmácia. Dava, assim, no mínimo R$600 por mês. Então, veja bem, se você pensa na comida como
um fator de prevenção da doença, você vai estar economizando em tudo mais que você vai estar usando. Se você vai comer, vai fazer uma alimentação mais balanceada, não vai incluir tanto doce. E aí você melhora a diabetes, não vai precisar tomar um remédio ou diminuir a quantidade. Quer dizer, uma tem coisa vai compensando, alguns medicamentos, né? Que não dão para tirar, né? Não dão para tirar, exatamente. Tem alguns que você pode com colesterol alto, talvez, ali, não sei, né? Claro que tem talvez pressão alta seja o mais difícil, mas tem muitos pacientes que com o emagrecimento conseguem retirar o medicamento de pressão alta. Isso aí E você vê esse resultado a partir do momento que a pessoa faz uma dieta com essa intenção de diminuir o sal, diminuir a gordura, porque ela tem a pressão alta, ela tem colesterol alto. Quando ela começa a adotar uma dieta saudável, em quanto tempo que ela começa a ver esses resultados nos exames? Letícia, você sabe que se a pessoa tem hábitos muito ruins e ela modifica isso, no primeiro mês a pessoa já vê resultado. É incrível. E aí, com o tempo, ela vai só melhorando os exames, melhorando a disposição. A primeira coisa que melhora é a disposição. Melhora o sono, a disposição, a pessoa começa a perder peso se ela está com sobrepeso. E aí, aos poucos, ela vai se ajustando e equilibrando. É muito interessante que não tem jeito, acontece mesmo, é de verdade. O que a gente tem que ter é persistência para fazer. E também sem contar que você perde peso. Porque você vai parar de contar caloria, mas como você faz boas escolhas, aquelas escolhas saudáveis, né, tem menos calorias, a maioria das vezes. Às vezes sim, às vezes não, porque você pode estar comendo, por exemplo, gordura do bem, né, que é azeite, abacate. Comer muita comida saudável também engorda, né? Então, o que você tem que fazer? Sempre pensar na qualidade. Porque na nutrição funcional, na Ayurveda, a gente não conta caloria, a gente pensa mais na funcionalidade, como que aquele alimento vai agir no seu corpo e como o seu corpo vai receber aquele alimento. Mas, se você presta atenção na qualidade, se você presta atenção na quantidade, quer dizer, você sai da mesa sem estar cheio, sempre com assim, uma leve fominha, come quantidades moderadas de tudo um pouco, automaticamente você vai ajustar seu peso. E se você faz atividade física, óbvio, né? Porque a atividade física oxida aquela gordura, é muito importante. E se você dorme bem, o seu resultado sempre vai ser positivo. E outra coisa também que eu acho importante a gente falar, que a gente fala assim, a pessoa fala assim, eu não como doce, eu engordo, eu só como salgado. Gente, mas esses dias eu fui ver que uma bolacha, tudo bem que a bolacha não é comida de verdade, mas só para dar um exemplo. A bolacha, ela tem açúcar na composição, uma bolacha salgada. Tem açúcar na composição. Eu comprei um amendoim esses dias achando que eu estivesse comprando um amendoim saudável, descascado, e ele tinha maltodextrina, né? Que é um tipo de açúcar. É tão difícil. O que é difícil, por isso quando eu falo comida de verdade, é que a gente tem que sair dos processados, porque hoje a indústria, Letícia, ela usa isso. Ela usa isso porque isso realça o sabor, porque isso preserva os alimentos. Então, se a gente está comendo comida de verdade, a gente sai disso aí. E aí não é o doce que é o vilão, não é? Se a gente come de tudo um pouco, óbvio que se você não pode, por exemplo, é um diabético que está desregulado, se você tem uma pressão alta que está desregulada, aí sim você tem que tirar o sal, tirar o açúcar. Mas, de maneira geral, a minha experiência é que mesmo com uma doença instalada, uma doença crônico-degenerativa, como pressão alta, diabetes, a gente consegue comer de tudo um pouco, contando que tenha qualidade. O que seria um cardápio, assim, ideal, a partir do momento que você acorda? O cardápio ideal é aquele que é seu, né? Aquele que está levando em consideração as suas questões. E quais são as suas questões? Tudo que tem a ver com você. Você tem alguma sensibilidade? Você tem alguma intolerância? Porque às vezes o queijo, que é um ótimo alimento, vai dar certo para mim, mas não vai dar para você. O ovo, tem muita gente que é intolerante a ovo, que é um alimento maravilhoso, não é? Mas não é para todo mundo. Então, primeiro é você entender isso. Depois é você entender como está você hoje, o seu processo de digestão, de eliminação. Depois é entender como estão os seus hormônios, porque os hormônios são os maestros, como está a sua tireoide, sua produção de hormônios. Depois é entender como que está a sua estrutura, pele, cabelo, osso, unha. Entender se você faz atividade física, se você dorme bem. Na hora que a gente entende tudo isso aí a gente faz o que eu nem chamo de dieta, eu falo, um plano alimentar adequado para você, que tenha a quantidade de proteína, gordura, carboidrato, vitaminas e minerais que são adequados para você.
Isso quer dizer o quê? De tudo um pouco. Um prato colorido, um nutricionista não fala isso? Tenha um prato colorido. Coma salada, arroz, feijão, uma carne e verdura. É isso. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Agora, quando você falou da Ayurveda, de pele, aquela coisa toda, tem uma dieta própria anti-envelhecimento? Por exemplo, com aqueles alimentos a gente pode fazer um trabalho interno de rejuvenescimento? Sim. O que é o envelhecimento também? É você cuidar da sua célula. Então, tudo que alimenta a sua célula e que diminui o estresse oxidativo dessa célula vai estar contribuindo com a sua longevidade, com a sua pele, com a sua longevidade. Isso quer dizer o quê? Uma alimentação rica em frutas, verduras, sementes, pobre em carboidrato refinado, em farinha branca, pobre em doce, pobre em álcool. Só para você ter uma ideia, se a gente falar de pele especificamente, uma pessoa que come muito açúcar, muita farinha branca, que isso também é açúcar, porque às vezes a pessoa acha que açúcar é só doce, não é, né? Farinha branca é açúcar. Ela faz um processo dentro do corpo da gente que chama glicação proteica. Vem esse açúcarzinho e faz assim, ó, na sua molécula de proteína. E aí, como que você vai fazer colágeno para sua pele? Ele está inutilizado. Então, quem come muito açúcar tem uma pele mais envelhecida, por esse fator. Agora, quando você fala de farinha branca, a gente não está falando nada de glúten, né? Claro. Não, a gente não está falando de glúten. Porque você pode comer a farinha, por exemplo, fazer o açúcar mudar, talvez, para açúcar da fruta, de repente posso Sim, ter... a pessoa às vezes não pode comer um doce, mas pode, por exemplo, comer uma banana assada com canela, que fica docinha, não é? Agora, a farinha branca, é toda farinha branca, farinha de trigo branca, farinha de arroz branca, polvilho, tudo isso é branco. E por que eu falo que isso inflama? Porque isso joga a glicose de uma vez na corrente sanguínea, inflama e aumenta a glicemia. Tá? Então, não é porque não tem glúten que é saudável, não, porque isso é uma coisa muito importante da gente deixar claro, né? Às vezes o alimento não tem glúten, mas ele tem muito açúcar, muito carboidrato, né? De má qualidade. Então é de má qualidade, porque carboidrato não é vilão, tá? O que seriam os bons carboidratos? São os integrais, né? Os cereais integrais, as frutas. E é importante você falar, porque às vezes a pessoa tem diabetes e não come fruta. É a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Porque são as frutas que têm antioxidantes e o diabético é a pessoa mais oxidada que tem, mais inflamada. Então ela precisa dessas frutas. Mas pode comer uma bacia de fruta de uma vez? Não, né? Então tudo com parcimônia, com equilíbrio. E deve comer. Não pode ao suco de fruta, não né? pode porque ao aí não suco. está a fibra junto. Tem uma história, Isso. queria que você explicasse um pouquinho. Importante é essa fibra da fruta. Então, é melhor comer sempre, não é só diabético não, eu recomendo isso para todo mundo. É sempre melhor comer a fruta porque ela vem com a fibra. E aí aquela glicose não entra de uma vez na corrente sanguínea, porque quando a gente tem uma glicose que entra de uma vez, ela chega destruindo, né? Mas se tem uma glicose que vai entrando devagarzinho, a gente gasta ela não chega a prejudicar o nosso corpo. E a fibra da fruta ajuda ela a entrar devagarzinho. Se você toma o suco, você já destrói a fibra e joga aquele tanto de glicose de uma vez na corrente sanguínea que vai rapidamente ser depositado como gordura. Ou vai mexer na sua glicemia, vai te prejudicar no caso do diabético. Fazendo boas escolhas, né? Quando a gente faz boas escolhas, a gente Sim. já consegue fazer uma dieta, quer dizer, de tabela você perde peso, né? Fazendo boas escolhas, você reduz o remédio, você toma aquele remédio, porque realmente é complicado, né? Se a pessoa abusa do açúcar, ela é diabética, quer dizer, ela toma remédio para combater a diabetes, mas ela está comendo muito açúcar. É muito difícil também, né, esse equilíbrio. Quando chega a pessoa que pede ajuda, sabe? Luciane, quando a pessoa chega pedindo uma ajuda, né? Por onde começar? Então, às vezes, naquele momento, a pessoa acha que fala assim, nossa, como que eu vou ficar sem isso? Eu gosto tanto, não é? Mas as coisas não precisam ser radicais, a gente pode fazer isso devagarzinho, pode fazer isso. Agora, óbvio, né, Letícia, que quando chega numa doença já instalada e grave, esse devagarzinho já não é mais possível. Então, vamos fazer devagarzinho e vamos mudar o hábito antes que a doença se instale. Depois que ela se instalou,
a gente consegue mudar isso aí sim, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida de um diabético, a gente consegue melhorar demais, ou mesmo até eliminar o medicamento de triglicérides, de colesterol, se a pessoa consegue nesse todo ir mudando. E quando eu falo de hábito, não é só hábito alimentar, tem que dormir bem, tem que fazer exercício físico com frequência, não adianta fazer 2 vezes na semana não. Estou falando de exercício 5 vezes na semana, tá? Não precisa fazer 1 hora também não, se fizer meia hora já ajuda, mas tem que fazer. Então, é difícil sim mudar o hábito, mas é simples, Letícia. É difícil, mas é simples, é complicado. É difícil, mas é simples. É difícil, mas é simples. As mudanças não são complicadas, são simples de fazer. Comendo comida de verdade. Comida de verdade, talvez é mudar o pensamento mesmo, dizer o seguinte, eu quero emagrecer. Não, eu não quero emagrecer, eu quero comer saudável. Eu quero ser saudável. E sabe o que talvez é melhor mudar, ainda? Aquele pensamento. É tipo assim, eu quero gostar do que me faz bem. Então, a pessoa fala assim, mas como eu vou viver sem isso, sem aquilo? Não, eu quero gostar do que me faz bem, simplesmente assim. E a gente tem uma chavinha aqui que vira, e a gente gosta do que faz bem. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que ter persistência, que esse momento vai chegar. Que você vai chegar na frente de uma salada e vai falar assim, nossa, que delícia. E para virar essa chavinha, quanto tempo? Isso é individual. Você já viu que as pessoas são muito diferentes, né? Uhum. Tem gente que gosta de ser radical, já que eu vou mudar, é amanhã. E tem gente que não, que precisa do seu tempo, de fazer pequenas mudanças, né? Então, isso é muito pessoal, né? É isso aí, mas muito obrigada, então, Obrigada, pela sua participação prazer. aqui. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, é isso. Fechar? O que é importante da gente falar das rotinas, né, da Ayurveda, que é tão, isso de novo, falando assim, é tão simples, às vezes, que é simplesmente você escolher, às vezes, uma rotina para você fazer, de acordar mais cedo, de fazer uma meditação, de tomar sua aguinha morna ou sua água natural com limão, né, que já preparar seu corpo para fazer a digestão do dia. Agradecer, fazer uma refeição num lugar tranquilo, fazer uma refeição com alimentos preparados ali na hora, que não são envelhecidos, que tem bastante energia vital, comer mais cedo, à noite, até umas 7 horas, para você poder fazer essa detoxificação à noite. Na Ayurveda, o almoço é o mais importante. Almoçar do meio-dia a 1h30, que é a hora que a gente tem uma melhor digestão. E fazer isso. Tentar dormir bem, fazer o exercício físico, as suas rotinas diárias. Eu acho que você começando com isso, com pequenas mudanças na sua rotina, já vai ter um impacto muito grande no seu corpo. Não é fácil, mas é possível. Você falou de pouquinho em pouquinho, né? Até essa água com limão aí, você falou, né? Porque tem gente que tem gastrite, não sei se eu posso tomar água morna com limão. É a questão, de novo, da escuta. Se você falar assim, nossa, eu tomo água com limão, eu não tenho nada. Então pode tomar. Mesmo quem tem gastrite, em algumas linhas da medicina e da nutrição, aliás, quem tem gastrite deve tomar água com limão. Às vezes é quem tem esofagite, que dói, arde na hora de tomar o limão, aí não deve tomar. Então, comeu algum alimento e não sentiu bem, distendeu a barriga, ficou com gás, não use aquele alimento. Aquele alimento não está te fazendo bem. Então, é importante você ter essa escuta e dar para o seu corpo somente o que faz dele bem, né? Deixa ele leve, deixa ele bem. Obrigada, Lu. Obrigada. Obrigada, gente. Lembrando que os nossos conteúdos estão no portal megaminas.com, no Instagram Lagoa da Terra e no podcast da Rádio Cultura FM. Sigam a gente, será um prazer interagir com vocês. E até a próxima.